Com o convidado, Brown, olha só, o assunto é o seguinte: a Ordem dos Advogados do Brasil e os partidos PSDB, PSOL, PSB também recorreram ao STF para tentar revogar a medida provisória que obriga operadoras de telecomunicações a repassar dados ao IBGE durante a epidemia de coronavírus. Sobre isso, a gente conversa com um advogado especialista em cybercrimes e professor de Direito Digital da FGV, Luiz Augusto Durso, e recebemos também o nosso comentarista e especialista em tecnologia, Carlos Aros. Bom dia ou boa tarde já, doutor e Aros. Bem-vindos ao nosso plantão especial Coronavírus Jovem Pan. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, boa tarde Adriana, boa tarde Vitor e boa tarde ao meu grande amigo Carlos Aros. É sempre uma alegria dividir a bancada aí com ele. Aros, como fica esse assunto? Até que ponto essa situação pode ser considerada invasão de privacidade, hein? Pois é, a gente já tratou desse tema aqui antes de o judiciário ser acionado a respeito, inclusive conversei com o Durso sobre isso, e o entendimento dele e de outros advogados é sobre o momento em que a gente vive ser um momento absolutamente atípico. A minha pergunta agora para você, Luiz, é a seguinte: me parece que não há uma clareza muito grande sobre quando terminaria esse monitoramento e nem sobre o consentimento dos usuários que estão sendo monitorados. Porque as pessoas podem até admitir que é um recurso importante, mas daí a querer que os dados sejam compartilhados com as empresas, com os governos, isso já é uma outra etapa dessa história. Me parece que aí nessa questão há uma invasão da privacidade das pessoas, uma vez que elas não estão tendo a possibilidade de escolher se querem participar desses levantamentos, dessas pesquisas, desse monitoramento ou não. Isso em algum momento pode ser colocado em questão? Aros, veja que interessante a sua colocação e sua pergunta. Nós estamos, claro, enfrentando um momento de extrema necessidade, de extrema seriedade para combater o coronavírus. Então, não é a primeira vez que estamos falando sobre direito à privacidade, direito constitucional, a proteção desses seus dados. Nós tivemos uma medida e uma ação do governo estadual, que aí é deste monitoramento, que está sendo anonimizado, onde o governo não tem acesso às informações pessoais, então não há acesso aos dados pessoais, como foi anunciado pelo governo estadual aqui de São Paulo. No caso também, agora temos essa medida provisória do governo federal, sancionada pelo nosso presidente, onde ele determina que empresas de telefonia entreguem dados pessoais, e aí é muito mais sensível, é uma situação muito mais delicada, porque a partir de então, entrou em vigor aí na sexta-feira, foi aprovada e entrou em vigor esta medida provisória, publicada no Diário Oficial, para que o governo federal receba essas informações de cadastro, então nome, RG, CPF, endereço, de todos esses assinantes de telefonia, para, justifica a medida provisória, entrar em contato pelo IBGE, vai transmitir esses dados ao IBGE, e entrar em contato para fazer uma pesquisa em relação ao desemprego no país. Toda a preocupação, como você bem falou, é exatamente nesta medida provisória do governo federal, a não anonimização, realmente os dados pessoais ali que estão sendo exigidos, e falta muito critério nessa medida provisória. Não é determinado como é feito esse tratamento, por quanto tempo isso vai durar, falta muita especificidade. E aí a OAB, junto de alguns outros partidos, se mobilizaram e apresentaram uma ação direta de inconstitucionalidade, porque ferindo, ao ver da OAB e desses partidos, o direito da privacidade e desses dados, a proteção dos dados, você derrubaria essa medida provisória e não poderia ser colhida. Na minha opinião, é uma medida provisória extremamente preocupante, extremamente sensível, porque nós vivemos num mundo onde se protege cada vez mais os dados, onde precisa ter esta proteção, e o governo federal já é detentor de um
imenso banco de dados de vários brasileiros. E essa pesquisa realizada pelo IBGE de desemprego é feita por amostragem. Então, o governo federal precisa de uma base de dados razoável e não de todos os titulares ali de alguma linha de telefonia. Então, todos os advogados, né, a grande parte dos advogados, inclusive a OAB, tem visto com grande preocupação esta medida provisória. Sem contar que houve o adiamento, já passou no Senado o projeto que adia a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ou seja, a gente está avançando cada vez mais sobre os dados das pessoas, sem que a lei que garante aos cidadãos a proteção dos dados pessoais esteja em pleno vigor e com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que em tese, vamos colocar em tese porque a gente não sabe como será a operação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados dentro do governo, seria o órgão a fiscalizar essas ações, ações como essa, por exemplo, do governo federal, esteja em funcionamento. Ou seja, a gente não tem nem a legislação em vigor, porque ela só entraria em vigor em agosto deste ano, e o projeto de lei que foi aprovado no Senado e agora precisa de validação da Câmara, valida esse adiamento para o ano que vem. E a gente também não tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados constituída, que seria o órgão a fiscalizar ações como essa, e estabelecer parâmetros para, por exemplo, o uso desses dados. Aí a minha pergunta é a seguinte: neste cenário, em que lá atrás, em 2013, o Brasil foi tão precursor com o Marco Civil da Internet, inspirou outros países, nós estamos dando passos atrás no que diz respeito à proteção de dados, enquanto, nesse mesmo momento, outras nações que também têm legislações de proteção de dados, estão tomando vários cuidados com o uso das informações pessoais dos cidadãos. É um contrassenso isso, sendo que o Brasil é sempre um grande, promove esses debates e participa desses debates em fóruns internacionais, né? É verdade, Aras. Ainda bem, por exemplo, que nós estamos tendo esse debate, que o STF vai analisar essa situação, porque já que não temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados atuando, em razão da sua não concepção ainda, e também da possível prorrogação da Lei Geral de Proteção de Dados, sobra esta vigilância aos poderes, como a OAB está fazendo, como o PROCON, Ministério Público, como essas empresas devem fazer. Porque o cidadão está preocupado hoje com a questão do coronavírus, está preocupado em continuar ali tendo seu sustento para comer e para seguir sua vida, enquanto isso, tudo isso está acontecendo. E as pessoas não estão nem sendo ouvidas muitas vezes. Nesse caso da medida provisória, simplesmente foi determinado assim, sem muita formalidade, sem muita especificidade, sem sabermos exatamente o que vai ser colhido, como vai ser tratado, como vai ser armazenado, isso é seguro, isso pode vazar. Não há informações relacionadas a nada disso, e sim que irá ser tratada a informação do nosso nome, do nosso endereço, que são dados pessoais. Então, ao STF analisar essa situação, ele efetivamente fará esse critério, aplicará esse crivo para determinar realmente se isso fere a Constituição. Porque enquanto nós não temos, infelizmente, a Autoridade Nacional, a LGPD, em vigor, nós precisamos desses órgãos fiscalizadores exatamente para nenhum poder, e aí eu falo como governos estaduais, municipais ou federal, abusar do momento para colher dados. Realmente não vejo como o governo federal não conseguiria fazer essa pesquisa de desemprego no país, já sendo detentor de tantos dados cadastrais de toda a população em nosso país. Então, para que essa medida provisória? Fica a dúvida para tanta gente. Por isso, a OAB aí entende inconstitucional. Eu acredito também ser extremamente preocupante essa medida provisória, exatamente por falta de formalidade e por entender que seria um dado extremamente sensível, um dado pessoal, que depende sim de uma justificativa, que ali o indivíduo titular desse dado entenda por que precisa ser colhido. Você falou do monitoramento. O monitoramento foi anunciado como anônimo. Então, todos esses estados aí que estão colhendo dados relacionados à antena do celular,
ele não sabe quem é o titular, ele não tem dado pessoal, como foi anunciado, né, como explicou todas essas empresas, não há dado pessoal ali em jogo. No caso dessa medida provisória, é mais preocupante exatamente por tratar de dados pessoais. E aí a gente precisa dos órgãos vigilantes e da própria população se empoderando. O Carlos Aros, inclusive numa aula dele que eu tive a honra de estar presente, ele sempre falou que é um momento de empoderamento dos dados. Chegou na hora do usuário saber que seu dado tem valor, que precisa de proteção e se rebelar quando houver ali um abuso de coleta ou de tratamento do seu dado pessoal. Então, mais uma vez, vamos nos empoderar dos dados e perguntar, entender e que as empresas e o governo, seja ele estadual, municipal ou federal, expliquem por que vão tratar, como vão tratar, com maior transparência possível. É isso então, Aros? Bom, obrigado, a gente agradece profundamente, bate-papo muito interessante, até que ponto é legal monitorar a vida das pessoas sem que sequer elas saibam, né? A gente conversou sobre a medida provisória que obriga operadoras de telecomunicações a repassar dados ao IBGE, dados pessoais dos clientes. O Aros está com a gente ainda. Isso, a minha conexão falhou por um instante aqui, por isso que eu não consegui retomar, mas só para fazer um complemento a essa fala, é super importante que as pessoas tenham em mente que os dados que elas estão eventualmente cedendo para as empresas, eles não estão sendo oferecidos de graça. Há um custo nessa sessão de informações que acontece, seja na assinatura de um serviço online, na contratação, por exemplo, de uma linha telefônica ou qualquer coisa do gênero. Esses dados, eles têm um preço. E o preço, nesse caso aqui, é a nossa privacidade. Então, quando o Luiz coloca nesse termo de que o governo já tem essas informações, o governo poderia, por outros meios e cruzamentos que já são feitos dentro de órgãos federais, estaduais e municipais, promover esse entendimento. E, como ele bem destacou, o IBGE trabalha já por amostragem, ou seja, não faria sentido saber indivíduo por indivíduo sobre isso, né? Afinal de contas, indivíduo por indivíduo, os órgãos responsáveis por esses cadastramentos já têm as informações. Se essas informações estão desatualizadas, como a gente tem visto no caso do benefício que está sendo pago, esse benefício de R$600, muita gente não conseguiu receber porque o CPF que está cadastrado não está válido. Há questões como essas, o governo precisa fazer, portanto, uma força-tarefa para atualizar esses cadastros e trabalhar pontualmente com essas pessoas, com esses cidadãos. Mas estabelecer esse nível de monitoramento no entendimento de que você está invadindo ali a privacidade das pessoas é muito perigoso. E vale, a partir desse momento, que as pessoas tenham o conhecimento e o entendimento muito claro das informações que elas estão cedendo para qualquer empresa, para qualquer entidade vinculada ao governo, quando elas fazem cadastramentos, quando elas contratam serviços, compram produtos. A gente não se dá conta, mas o tempo inteiro a gente está cedendo essas informações. E se agora, por força dessa mobilização de partidos e da OAB, por causa dessa MP, esse debate está sendo levantado, que sirva também para que as pessoas passem a adotar uma postura um pouco mais defensiva em relação ao compartilhamento dos dados pessoais dessas informações. Eu insisto, ter dados qualitativos é fundamental para que se possa adotar políticas públicas, para que se possa fazer a tomada de decisão de uma maneira mais assertiva. Mas há um limite para o uso desses dados. Se pode tomar decisões com base em dados agregados, com base em dados anonimizados, que são os dados que não identificam pessoa por pessoa. Se a gente for chegar numa última instância, nós vamos ter, por exemplo, países como a China, que não é inspiração para ninguém nesse caso, que faz o monitoramento das pessoas usando o reconhecimento facial. E aí, o número de um documento, o nome, as senhas, nós podemos trocar. O nosso rosto, a gente vai fazer uma cirurgia plástica para poder mudar. Então, uma vez cadastrada nosso rosto numa ferramenta de reconhecimento facial, não há volta. E a nossa face é um dado pessoal. A imagem da nossa face é um dado pessoal. Então, é sobre isso que nós estamos falando em última instância, sobre avançar sobre a privacidade das pessoas. Isso precisa ser muito bem observado e agora cabe ao debate do judiciário para entender o que a lei diz a respeito disso tudo. Muito importante é que a gente não caminhe para trás,
Isso eu acho que não podemos aceitar. Então, se avançamos com a constituição de uma lei que protege os dados pessoais, a gente precisa defender e seguir adiante nesses termos. Queria agradecer ao Luiz pelo papo. Claro. E como o Aros disse, é preciso realmente a gente se defender e principalmente através da informação. Muito bacana esse bate-papo aqui, porque tem muita gente, inclusive, que nem sequer imagina que está sendo monitorado. Então, obrigada. Ainda está com a gente o Dr. Luiz Augusto Durso, ele é advogado especialista em cybercrimes e professor de Direito Digital da FGV. Professor, obrigada pelos esclarecimentos. Boa terça-feira, bom feriado. Muito obrigado, bom feriado, um abraço novamente ao Aros, é sempre uma alegria, a gente divide aí os estudos relacionados à tecnologia, mas ele bem falou, para encerrar, é isso. Muita gente vai até falar, poxa, qual é a preocupação dele ter meu celular, meu endereço, e a discussão não é essa, não é qual dado pessoal ali está em jogo, e sim que são os nossos dados, e nós precisamos estar vigilantes em relação ao tratamento para ver se não tem abuso. E a ação direta de inconstitucionalidade julgada no STF vai exatamente analisar isso. Se o STF entender que não há inconstitucionalidade, o tratamento será realizado e assim é a justiça. A gente debate, põe ao judiciário para decidir e a gente aceita ali a decisão. Então foi um prazer, muito obrigado a todos os ouvintes da Jovem Pan também. Prazer nosso, a gente segue acompanhando o desenrolar desse assunto. Valeu, Carlos Aros, especialista em tecnologia da Jovem